Rádio Coração FM. Uma programação diferente, levando a você uma mensagem cheia de amor, maior amor. Palavras de salvação. Manhã Viva e o Evangelho do Dia. Somente o céu tem pra dar. Chegou o nosso momento com a palavra de Jesus, o Evangelho do Dia, nesta manhã de quinta-feira. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Corações abertos, vamos acolher esta mensagem de paz, amor e esperança. Nós cremos na palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, o povo tinha sede de Deus e de sua palavra, por isso comprimiam Jesus. E o Evangelho de hoje mostra que Jesus, mais uma vez, não fica na superfície, não quer ficar na superfície. Ele se afasta da superficialidade e escolhe para isso uma das barcas que ali estavam. E de quem é a barca? A barca de Pedro, a igreja, do qual ele diz a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Deus. Ali está Jesus, naquela barca. Não vive superficialidade, porque quer aprofundar conhecimento, quer aprofundar a intimidade do povo em relação a Deus. E assim como os pescadores, proprietários daquelas barcas que ali estavam, lavavam as redes, preparando-se para uma nova pesca, também nós devemos lavar nossos corações através da vivência dos sacramentos da igreja, da partilha da palavra, da oração, para assim prosseguirmos na evangelização, a nossa pesca, que não é uma pesca humana. Jesus ensinava a multidão com a sua própria vida, havia poder naquilo que falava, porque pregava-se o que vivia e vivia o que se pregava. Em seguida, ele mesmo, Jesus, percebe ainda a necessidade de aprofundar ainda mais os seus ensinamentos, porque a eficácia dessa evangelização passa pela fé, pela obediência e o aprofundamento do relacionamento, do conhecimento de Deus, aprofundamento do conhecimento de sua palavra. Então ele diz: lançai as redes em águas mais profundas. Hoje diz para nós também, que somos discípulos e seguidores de Jesus, fomos batizados, recebemos a nossa fé, e o Senhor nos chama
como batizados, sacerdotes, rei, profetas, sal da terra e luz do mundo, como ele disse que nós somos, a lançar as redes em águas mais profundas. E aliás, ecoa essa palavra em nossos corações de modo especial através de um chamado da igreja, onde o nosso Santo Padre, o Papa João Paulo II, já nos dizia: lançai as redes em águas mais profundas, tomando esta palavra para si e compartilhando conosco, filhos e filhas da igreja. Lançai a rede em águas mais profundas, ou seja, avante. É hora de anunciar com um novo ardor missionário, mas ao mesmo tempo anunciar com profundidade a nossa fé. E Pedro, ouvindo essas palavras, ele como chefe da igreja, não é? A sua barca fora escolhida, ele diz: Senhor, já pescamos a noite inteira, ou seja, tudo que nós tínhamos como recurso humano se esgotou. Esgotou-se as possibilidades, os recursos, não tem mais possibilidade de pesca. Porque Pedro entendia de pesca, ele era pescador nato, estava no sangue a pescaria para ele. Mas, em obediência à palavra de Jesus, à palavra de Deus, ele diz: em obediência à tua palavra, lançarei as redes, lançarei a minha fé. Então Pedro, obedecendo ao Senhor com os demais discípulos que ali estavam, faz a melhor e maior pesca de suas vidas. Também nós, meus irmãos, quando aprendermos a confiar em Deus, em sua palavra, quando aprendermos a obedecer aquilo que Deus nos fala, porque sempre a palavra de Deus vai contra as nossas ideias. A palavra de Deus sempre nos surpreende, porque ela nada contra a correnteza. É completamente diferente da razão humana, o racionalismo nosso. Por obediência, diz Pedro, e quando ele obedece, ele é surpreendido com o maior dos milagres. Quando nós aprendermos a ouvir Deus, acreditar naquilo que Ele fala e obedecer, nós vamos colher os frutos desta obediência, desta entrega, desta confiança. E em seguida, diante de tantos peixes, eles chamam a outra barca. Deus não quer deixar ninguém de fora. Nós fazemos distinção de pessoas. Nós é que colocamos separações, inclusive, às vezes dentro das nossas comunidades. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de tal movimento, eu sou de tal pastoral, eu não me envolvo com outras pastorais. E a gente fica vivendo aquela vidinha de aldeia, quando Deus quer que a gente viva o global. Quando Deus quer que a gente seja igreja, em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Antes de pertencer a um movimento, eu sou igreja católica, apostólica, romana, você é igreja. Antes de ser deste ou daquele, você é de Jesus, você pertence a Jesus. Por isso ele chama outra barca. Tem peixe para todo mundo, tem muita coisa para ser feita, tem muita mensagem para ser propagada, tem muita ação para ser realizada. Tem espaço para todo mundo nessa barca, tem espaço para todo mundo nesse mar de pesca, de evangelização. Então Deus diz a eles: olha, não temam, porque ficaram apavorados diante do milagre de Jesus. Pedro também se sentiu fraco, pequeno, porque duvidou de início, mas depois acabou obedecendo. Então Jesus diz a eles: não fiquem atemorizados, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles acreditaram e, o mais importante, eles seguiram a Jesus. Possamos nós também ouvir, obedecer, acreditar e seguir a Jesus diante desse chamado que Ele nos faz no Santo Evangelho do dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.
conseguirei. Às vezes eu sinto que fracassarei. Tu vens ao meu encontro antes de eu desanimar. Tua palavra me encoraja, me dá forças pra lutar. Às vezes eu penso que não conseguirei. Às vezes eu sinto que fracassarei. Tu vens ao meu encontro antes de eu desanimar. Tua palavra me encoraja, me dá forças pra lutar.